Alô, amigas e amigos, falantes do português, alô galera, alô Malta, vocês estão no canal do Xavier e eu sou o Xavier. Bom, gente, o que é isso, hein? Coisa triste, terrível isso. Atentado terrorista em Portugal, tentativa de atentado, né? Por sorte, o autor do possível atentado comentou o que iria fazer numa rede social. E a pessoa que estava conversando com ele lá avisou o FBI, que avisou a polícia portuguesa, porque senão ninguém saberia, ele teria chegado às vias de fato, né? Teria conseguido o seu intento, teria realizado, possivelmente. Agora, interessante o nome dessa rede social, né? Discord. Nunca tinha ouvido falar dessa rede social. Discord, que traduzido para o português é discórdia. Né? É discórdia. Eu até fui olhar no dicionário para ver se esse termo aí não tinha que esse termo não fosse um falso cognato, né? Que ele não tivesse uma outra significação. Mas é discórdia mesmo, né? É o desentendimento entre duas pessoas ou entre grupos de pessoas. É interessante que, na minha opinião, é exatamente isso que os Estados Unidos estão causando na Europa agora. Mas antes de falar disso, antes de eu enveredar por esse caminho, eu quero lembrar que aqui no Brasil, né, nós tivemos alguns casos tristes, né, parecidos com desse jovem, que foram a termo, como foi o caso de uma escola aqui no Rio de Janeiro, em que os jovens planejaram durante bastante tempo e levaram a cabo o atentado na escola e foi uma tragédia. Um outro caso mais antigo, bem mais antigo, foi de um jovem que entrou num cinema com, se não me engano, uma metralhadora ou uma arma automática ou semiautomática, que disparou vários tiros e uma outra tragédia. São pessoas tomadas assim por eu não sei nem dizer exatamente o que, né? Uma loucura muito grande, um deslocamento da realidade. Toda vez que a gente se desloca da realidade das coisas e daquilo que é melhor para nós mesmos e para os outros, a gente corre o risco de chegar a um ponto, quem sabe até como desses jovens, né, que parece que perdem até o interesse pela própria vida. Parece não, perdem, né, porque muitos deles, ou a maioria, vai para o vale tudo, né, inclusive a morte, a própria morte. E muitos têm lá no seu planejamento, inclusive, dar cabo da sua vida mesmo, né? Não é tipo, vou tentar fazer alguma coisa, se der certo eu consigo escapar, senão eu posso até morrer, mas dane-se. Não, ele já está lá no script. Vou matar tantos e vou me matar também. Eu sei lá, você sabe que essa coisa do suicídio é interessante. Na minha família, um primo da minha mãe, há muitos anos, eu era bem criança, ele suicidou-se. E foi um baque tão grande, um impacto tão grande assim na família toda. Naquela época estavam vivos, estava viva minha avó, a mãe desse primo da minha mãe, que era minha tia-avó, os irmãos dele. Quer dizer, tinha muitas pessoas ali muito próximas, vivas. E eu me lembro de eu estar nessa casa que eu moro hoje em dia, né, com a minha avó, e chegar uma filha de um primo da minha mãe que morava perto. Eles todos moravam perto aqui, esse primo da minha mãe que suicidou-se também. Então essa filha de um outro primo da minha mãe chegar aqui aos prantos, dizendo que tinham encontrado o corpo dele, que ele tinha realmente morrido, porque ele tinha desaparecido, não sabiam dele, já tinha alguns dias até que finalmente encontraram o corpo. Foi constatado o suicídio.
É uma coisa muito triste. Mas não deixa de ser uma certa discórdia, uma discórdia interior. Né? Você não concorda com uma parte de você mesmo, gera um conflito, e esse conflito não consegue se chegar a você no seu interior não consegue chegar a um bom termo, a um entendimento e parte para a ruptura total. É interessante que essa rede social, com esse nome Discord, é americana, norte-americana. E agora, fazendo aqui uma abstração, partindo para uma outra questão, mas me parece que é justamente essa discórdia, essa ruptura que os Estados Unidos tentam implantar na Europa com relação à questão da Ucrânia. Vocês vejam que o próprio presidente da Ucrânia está pedindo para que parem essas afirmações norte-americanas de que a Rússia vai invadir amanhã, a Rússia vai invadir, daqui a 2 horas a Rússia vai invadir, saiam da Ucrânia todo mundo, não sei o que. Os americanos estão colocando lenha na fogueira. Por quê? Porque eles querem enredar a Rússia numa guerra. Né? Eles não estão se preocupando com os europeus, não estão se preocupando com a Ucrânia, com seus países vizinhos. Líderes europeus, uma parte deles pelo menos, já perceberam isso, o Macron percebeu isso. Né? Não sei se o alemão lá, o líder alemão percebeu isso também, mas veja, é o que eu venho dizendo, a Alemanha é ocupada militarmente pelos norte-americanos. Né? A Inglaterra, gente, por favor, a Inglaterra, eu fico vendo a mídia, como a mídia, uma parte da mídia portuguesa é submissa aos interesses ingleses, trata os ingleses. Os ingleses acabaram de fazer uma tremenda patifaria com a União Europeia, com a saída deles. Uma patifaria. Que o próprio povo inglês foi induzido a isso. E agora uma parcela se arrepende, porque eles estão pagando o preço. Estão pagando o preço na economia, literalmente. Uma guerra na Europa, as pessoas não pensam, não têm noção. A primeira coisa que vai acontecer se a Rússia invadir a Ucrânia vai ser milhões de refugiados saindo da Ucrânia, indo para onde? Indo para a Europa, para a Europa Ocidental, para os países da Europa Ocidental. Olha que problema. No caso da Síria, a Europa já enfrentou um problema. Imagina no caso da Ucrânia, que é ali, porque a Síria é lá no Oriente Médio, a Ucrânia é lá, dentro da Europa. É muito mais fácil um ucraniano sair da Ucrânia e ir para a Alemanha, para a França, do que um sírio. E entraram mais de 1 milhão de pessoas, se não me engano, na Europa, de sírios, não foi? Os líderes europeus, eles estão pensando nisso, aqueles que estão tentando um diálogo e tal. Se não fosse o Putin, eu estou até com a camisinha aqui do Sputnik, não é... Em primeiro lugar, eu não sou porta-voz da Rússia, não defendo a Rússia a qualquer custo, eu algumas vezes já falei que admiro algumas coisas que o Vladimir Putin fez, como, por exemplo, reerguer a Rússia, botar a Rússia no contexto de potência mundial de novo. Ela tinha sido retirada com a queda da União Soviética. Né? Quando o Putin chega ao poder, a Rússia está aos trapos e ele consegue levantar a Rússia de novo. Então, só por causa disso, ele já tem muitos pontos aí. Né? Mas outras questões, por exemplo, todas as vezes que eu vejo os depoimentos, as declarações, os discursos do Putin, ele me parece sempre muito lógico. Muito lógico. É isso que eu estou falando sobre refugiados e tal. Quando terminou lá o encontro dele com o Macron, que eles estavam fazendo a coletiva de imprensa, ele fala sobre isso. E ele pergunta para as pessoas, para o povo, vocês estão interessados em fazer uma guerra com a Rússia? Porque ele sabe do poder que a Rússia de hoje tem. Todo mundo na Europa sabe, e os próprios americanos sabem disso. O Biden comentou, a Rússia tem um exército poderoso. Um exército poderosíssimo. Poderosíssimo. Uma guerra contra a Rússia seria uma tragédia sem precedentes. Sem precedentes é exagero falar, porque
Na Europa já aconteceram tantas tragédias. Mas depois da Segunda Guerra Mundial para cá, essa guerra poderia tomar um vulto, um tamanho, né, sem precedentes desde a Segunda Guerra Mundial. E rapidamente atingiria os outros países, se não com conflitos, mesmo bélicos e com lutas com armamento, com soldados, com exércitos, economicamente. Então vocês vejam, por exemplo, a questão do gás, que o preço do gás já disparou. Quem é que está pagando o preço do gás alto na Europa? São os europeus, os cidadãos. Tudo isso acaba repercutindo no bolso do cidadão, na economia. Como dizia lá o outro, a economia é estúpido. Um americano, a economia é estúpido. Então, os americanos, eles estão promovendo na Europa a discórdia, o dissenso, porque eles querem, volto a dizer, enredar a Rússia numa guerra, porque uma guerra é sempre uma coisa custosa. Os americanos lá no Afeganistão, os americanos lá no Vietnã, os russos no Afeganistão, os americanos no Iraque, você gasta muito, você perde gente, e a Rússia, claro, não tem a economia americana, obviamente. Os americanos têm o domínio, têm a moeda do mundo, né? Eles podem gastar dinheiro à vontade, porque eles não precisam arranjar dólares no exterior, vendendo mercadorias, como fazem todos os países. Né? Eles produzem, né? Simplesmente emitem moeda. Então, e com a moeda que eles têm, eles podem comprar qualquer coisa. Então eles têm essa vantagem. Isso está, muita gente diz que está prestes a cair. O fato é que essas pressões americanas, tanto contra a Rússia como contra a China, né, lá no caso do Taiwan e tal, é a mesma coisa. Os americanos estão se metendo lá do outro lado do mundo por causa de uma ilha que fala chinês, onde o povo tem origem chinesa, etc. Tal, que pertenceu à China, mas que se separou da China algumas décadas atrás. E todo mundo sabe que a unificação ali iria acontecer, ou vai acontecer em algum momento. Então lá os americanos colocando os seus navios, dizendo que estão defendendo os japoneses, os coreanos. Conversa fiada. Como a gente diz aqui no Brasil, só trouxa acredita nessa balela. Mas é isso, gente. Eu peço sempre que os portugueses, principalmente a quem eu me dirijo aí na Europa, fiquem atentos, não se deixem enganar pela mídia, porque a mídia, a grande mídia no mundo é toda ela atrelada à ideologia, aos interesses norte-americanos. É assim no Brasil, com Rede Globo, com a Folha de São Paulo. Você veja a matéria da Folha de São Paulo, assim, bem grande. Biden ameaça os Estados Unidos com sanções, não sei o quê. Aí, menorzinho embaixo, assim, Rússia afirma que americanos estão tentando colocar o pânico e tal. Em primeiro lugar, a coisa do que os americanos falam. Em segundo lugar, pequeno lá, menor, que os russos falam. Então, é essa a perspectiva. É assim na mídia portuguesa, jornais grandes aí como Público, Expresso e tal, e na mídia brasileira e em outros países do mundo, na Europa, em outros lugares. Então, fiquem atentos, não se deixem enganar. Imagine uma guerra na Europa. Portugal aliado à OTAN, sócio da OTAN, tendo que mandar soldados para lutar contra a Rússia. Imaginem, portugueses. O Marcelo Rebelo, presidente, está sendo bem... pelo menos eu tenho visto assim, ele não quer comentar, não quer falar realmente, porque fica numa situação difícil, né? Portugal é um país pequeno, atrelado à União Europeia, atrelado à OTAN, né? Os países maiores todos com uma posição bem dura contra a Rússia, apesar de estarem lá negociando, Alemanha e França, mas existem outros que querem seguir os mestres, os senhores norte-americanos e estão muito, muito duros, mas Portugal, por outro lado, também não quer atacar a Rússia, pelo menos o presidente não está ali reforçando o discurso beligerante. Mas se a guerra acontecer, o que Portugal vai fazer? É isso aí, gente. Pensem. Um abraço.